Fundação Universidade do Amazonas completa 50 anos. Feira das Nações mostra a cultura e costumes de outros países. E Manaus cedia Congresso Internacional de Geografia Física. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no UFAM Notícias. A Fundação Universidade do Amazonas completou 50 anos e, para comemorar, foi realizado um grande evento com a entrega de placas, certificados e medalhas. O deputado federal Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Filho, nascido em 12 de fevereiro de 1921, pai do ex-senador Arthur Virgílio Neto, foi o criador do projeto de lei 4069-A, aprovada em 1962, assinada pelo presidente João Goulart. Com isso, nasceu a Fundação Universidade do Amazonas, FUA, mantenedora da UFAM. E em homenagem aos 50 anos da fundação, foi realizado um cerimonial no auditório da Reitoria da Universidade Federal do Amazonas. Há 50 anos, quando a FUA foi criada, a mesma lei que criou a FUA criou a Universidade do Amazonas. E 2 anos depois, a Universidade Federal do Amazonas. Então, quando a gente pensa na Universidade Federal do Amazonas e a gente faz um retorno aos 50 anos, a gente vê que essa fundação ela foi criada para manter a instituição. Então, juridicamente, ela dá o apoio para que essa instituição se mantenha e para que essa instituição caminhe, avance, cresça, se refaça. Durante a cerimônia, como forma de reconhecimento, foram entregues placas, certificados e medalhas, com o objetivo de prestar homenagens aos ex-reitores, professores, funcionários e representantes civis da sociedade. Eu não posso deixar de dizer isso como ex-líder estudantil e ex-liderança dos professores. Uma das coisas mais ricas da universidade como um todo, mas em particular da Universidade do Amazonas, é o culto à liberdade. Isso é a marca da universidade. A meritocracia é outra marca, o avançar em pesquisa, ensino e extensão, o interiorizar-se é fantástico. Mas sem essa cultura à liberdade, sem o respeito às diferenças entre a ideologia e se a universidade não tivesse a capacidade de esgotar das negociações as 3 categorias, irem para frente do campus e pararem por mais de 30 dias lutando pela recuperação da universidade, nós não teríamos importância para o Brasil. No evento, também foram homenageados representantes políticos que marcaram na história da Fundação, como o falecido senador Arthur Virgílio Filho, que foi representado por seu filho, o ex-senador Arthur Virgílio Neto, que fez um discurso em memória de seu pai e se emocionou. Que entendamos este belo momento, em que, pelo que eu percebi, foi tão meticulosamente montada esta festa, que eu não acho que não se esqueceu, ninguém foi esquecido. É muito difícil se fazer algo que não leve à omissão do nome de alguém. Sempre fica aquele travo de amargura. Puxa, esqueci fulano, fulano foi tão válido, tão valioso, e eu esqueci fulano. Mas eu gostaria de dizer que é uma festa encantadora que, para mim e para a minha família, tem um sabor muito especial. O sabor do reconhecimento, o sabor da gratidão, o sabor da vitória. Congresso Internacional reúne profissionais e estudantes da Geografia Física. O tema deste ano foi Geografia Física e os desafios do mundo contemporâneo. O meio ambiente tem um curso natural, porém, as ações do homem podem interferir gradualmente na natureza, provocando desta forma mudanças que nem sempre são positivas. Para entender melhor as características naturais do nosso planeta, há uma parte da geografia dedicada a estudar as condições do meio ambiente, é a Geografia Física. Clima, relevo, hidrografia, vegetação, abalos sísmicos, entre outros, são os objetos principais de pesquisa da geografia física. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e não poderia ficar de fora dessas pesquisas. Para isso, a Universidade Federal do Amazonas promoveu o 7º Seminário Latino-Americano e o 3º Seminário Ibero-Americano de Geografia Física, com o tema A Universalização do Conhecimento Geográfico e os Desafios do Mundo Contemporâneo. Ficaram os 384 trabalhos que abordam todos os eixos temáticos:
alguns mais, outros menos, né? E, enfim, fizemos tudo isso com muita disposição, com muito entusiasmo, por conta de que sabíamos muito bem da procura que esse evento teria. Participaram do encontro representantes de instituições como INPA, CPRM, CIPAM e também de universidades de todo o país e internacionais como Chile, Portugal, Venezuela e México, possibilitando assim um intercâmbio de conhecimento. É uma honra muito grande e um gosto imenso poder participar neste 7º Seminário Latino-Americano de Geografia e Física. Queria cumprimentar os membros da mesa, dizer que da parte portuguesa, porque falo também em nome de um conjunto de colegas que temos o gosto de participar neste encontro. Um dos objetivos do evento é discutir a problemática ambiental contemporânea, ressaltando, por exemplo, as conferências mundiais realizadas para buscar soluções sustentáveis para a economia e o meio ambiente. O professor Francisco Mendonça, da Universidade Federal do Paraná, falou sobre a relação sociedade e natureza durante a conferência de abertura do encontro. O objetivo da geografia física é explicar a dimensão espacial destes sistemas dinâmicos da Terra, já nominados, energia, água, tempo, etc. Mas ele vai colocar numa segunda parte que compreender as relações humanos-Terra faz parte desse geossistema, né? E faz parte do desafio de criar uma visão holística, completa, do planeta, do mundo, a condição atual e dos seus habitantes. O Seminário Internacional de Geografia Física teve a duração de 1 semana e contou com a apresentação de trabalhos, lançamento de livros e palestras. Para fechar a abertura do encontro, os participantes puderam prestigiar a apresentação do grupo Raízes Caboclas. Alunos da universidade apoiam a greve dos professores e montam um acampamento aqui no campus. O Comando de Greve Estudantil da Universidade Federal do Amazonas, com o apoio da Associação dos Docentes da UFAM e do Comando Local de Greve, montaram o acampamento desde o último dia 11 deste mês, ao lado da sede da ADUA, no campus universitário, em apoio à paralisação dos professores. Eu defino o acampamento como uma greve solidária, até um certo ponto pacífico, uma vez que a greve dos professores, dos técnicos administrativos, não é apenas justa, ela é necessária em razão do quadro de profunda crise que vive a educação do nosso país, resultando dela que os alunos da instituição sofrem por tabela, também são vítimas desse quadro negligenciado pelo governo federal. Então, a questão do acampamento, da pernoites aqui dos alunos, é uma forma até de sensibilizar o governo federal para que eles, de uma forma mais célere, atendam as reivindicações dos profissionais que labutam na educação. Segundo o integrante do Comando de Greve Estudantil, Marcos Prata, 98% dos cursos da universidade aderiram ao movimento grevista. Com exceção do curso de Direito, estão acampados alunos do ICHL, da Faculdade de Direito, de Medicina, entre outros cursos. Marcos fala a partir de que momento os alunos decidiram apoiar a greve dos professores. A partir do momento em que naquela reunião histórica do Consune, na qual foi deliberado pela suspensão do calendário acadêmico, decidimos, a partir daquele momento, potencializar a luta dos nossos pares e dos professores, de potencializá-la e parar também, para que a comunidade, a sociedade tome de conta do que de fato ocorre na universidade. A ideia de acampar na universidade em apoio à greve dos professores surgiu de outros movimentos sociais antigos e ainda não tem data definida para terminar. E a missão aqui e a ordem é só sair quando o governo se posicionar e efetivamente em cumprir com o que vem sendo avançado nas mesmas negociações. O Comando Estudantil de Greve da UFAM é um movimento independente formado por estudantes de todos os cursos da universidade. E para manter o acampamento, eles recebem doações de professores e de setores externos da UFAM.
O presidente da Associação dos Docentes da UFAM, Antônio Neto, fala sobre o apoio que os alunos estão dando aos professores no movimento grevista. Olha, nós achamos que é um apoio muito importante, não é só aqui na Universidade do Amazonas, são em 33 universidades, os estudantes não estão só apoiando. Em várias universidades, os estudantes tiraram greve estudantil, porque a nossa pauta de reivindicação é uma pauta que não é só carreira docente, mas também as condições de trabalho, que tem a ver com as condições de sala de aula, de laboratórios, de bibliotecas, as condições infraestruturais da universidade. E aqui os estudantes da Universidade do Amazonas, uma boa parte deles, uma grande parte, em suas assembleias, tiraram também não só apoio, mas que eles são em greve estudantil. No caso dos estudantes de medicina, dos estudantes de CHL e de vários cursos. Então nós vemos com bons olhos, acho que os estudantes deram um passo muito importante, mostrando uma consciência política muito madura, e estão conosco nessa luta agora, tanto com professores como os técnicos também que entraram em greve. Em todo o país, há 33 comandos estudantis de greve que declararam apoio à greve dos professores federais. No próximo bloco, o programa de pós-graduação realiza encontro de ideias. O UFAM Notícias volta já. Usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Mais do que sonhar, é realizar. Inclinar-se a Deus para agradecer. Acreditar em você mesmo. Rir da vida que é bela. Amar ao próximo como a si mesmo. Não desanimar frente às dificuldades. Incorporar a amizade que é divina. Raio de sol, porque a vida é muito mais que imaginamos. Viva a vida! Mais do que tudo, é acreditar. Raio de sol, porque a vida é muito mais que imaginamos. Viva a vida! Eu tenho uma excelente notícia para o Brasil. Cada vez mais brasileiros estão contribuindo para a preservação da Amazônia. E mais, gerando desenvolvimento e fortalecendo a indústria nacional. E pode se orgulhar, você também faz parte disso. Sempre que você compra um produto fabricado no Polo Industrial de Manaus, a Amazônia, o Brasil e o planeta agradecem. Zona Franca de Manaus. Tecnologia, desenvolvimento, sustentabilidade. Suframa, 45 anos. Um jovem humano ouvindo música. Um jovem girassol. Como todas as plantas, ele vive da energia do sol. Já os humanos precisam de diversas outras fontes de energia para fazer todo tipo de coisa, desde ouvir música até as mais variadas atividades do dia a dia. Mas de onde vem toda essa energia? Hidrelétricas como essa, por exemplo, usam um recurso natural renovável, a água, para mover suas turbinas e gerar eletricidade. Muitas vezes, rios inteiros são desviados para criar as represas. Isso acaba desalojando as famílias e os animais nativos da região. Mas como as hidrelétricas não são suficientes, dependemos também de outros tipos de usina, como as termoelétricas, que queimam carvão ou derivados de petróleo e liberam enormes quantidades de gás carbônico na atmosfera. Outros combustíveis, como o diesel e a gasolina, são consumidos em grandes quantidades, gerando energia para o transporte de pessoas e mercadorias. E como moramos todos no mesmo planeta, a poluição pode afetar até quem não tem nada a ver com isso, como esse jovem girassol. Mas será que não podemos evitar esses impactos negativos? Vamos ver. Escolher combustíveis alternativos, como o álcool e biodiesel, ou gastar a própria energia do corpo, pode reduzir as emissões de gás carbônico. Dentro de casa, também podemos evitar muito desperdício. A geladeira e o ferro de passar são os campeões no consumo de energia. Por isso, é importante não deixar a porta da geladeira aberta por muito tempo e passar a roupa toda de uma só vez. Usar lâmpadas fluorescentes também economiza energia e dinheiro no final do mês. É importante comprar aparelhos eletrônicos que consomem menos energia e desligá-los quando não estiverem sendo usados.
Atitudes simples servem de exemplo para muita gente. E pode ser um primeiro passo, seguido de outras mudanças maiores, como usar energias alternativas geradas pelo sol ou pelos ventos. Essas mudanças fazem com que o consumo consciente de energia passe a fazer parte do nosso dia a dia. O Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura da Amazônia promove encontro para debater temas como a teoria crítica no Brasil. Com o objetivo de reunir professores e pesquisadores que estudam o ramo da teoria crítica, a Faculdade de Estudos Sociais da Universidade Federal do Amazonas, em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas, realizaram um encontro de ideias para discutirem a recepção teórica e metodológica do campo teórico no Brasil. Bem, esse encontro de ideias, na verdade, foi uma ideia do Narciso Lobo, quando era pró-reitor de extensão, né, aqui. E, na verdade, um encontro que marcou realmente uma interlocução da universidade com a inteligência brasileira, né? Então, a partir dessa iniciativa do professor Narciso, né, nós recebemos aqui figuras como a Marilena Chauí, Arthur Gianotti, Gerhard Bornheim, para mencionar alguns dos mais importantes. E hoje nós estamos retomando, dando um título, né, a essa série de 2012, de Caminhos da Teoria Crítica, ou seja, nós estamos convidando professores dos mais representativos, né, da escola, que estudaram a escola de Frankfurt, que estuda os autores como Adorno, Benjamin, Marcuse e tal. O conferencista e doutor em filosofia da Universidade de São Paulo, Jorge de Almeida, deu início ao ciclo de encontro de ideias, onde abordou temas como a teoria crítica no Brasil e música e verdade nos anos 20. Um prazer estar aqui na Universidade Federal do Amazonas, em Manaus. Fui convidado pelo professor Renan, um intelectual muito importante aqui da região e de expressão nacional, e vim conversar um pouco com o grupo dele sobre a teoria crítica, que é uma corrente de pesquisa interdisciplinar nas humanidades, fundada na Alemanha, mas que tem expoentes importantes em todos os lugares do mundo e que hoje é cada vez mais importante, já que vivemos num mundo tão conturbado, né, com tantas transformações, num momento político mundial difícil e mesmo no Brasil com muitas chances de melhora e questionamentos importantes para que possamos finalmente e continuamente melhorar a nossa universidade, a nossa sociedade. O evento, que foi realizado no auditório da Faculdade de Estudos Sociais, teve duração de 2 dias, onde estiveram presentes professores e alunos interessados sobre a teoria crítica. Público, então, que a gente espera são os alunos de pós-graduação, tanto do curso de Sociologia, quanto do próprio Sociedade de Cultura na Amazônia, mas também os alunos de graduação que porventura estiverem aqui na UFAM. A gente fez um convite bastante grande, não é? Para que todos pudessem vir e aproveitar e tirar as dúvidas, né? Porque Adorno é um teórico da teoria literária muito importante, né, para a discussão da estética. O encontro de ideias Caminhos da Teoria Crítica irá ocorrer até o final do ano e o resultado destes encontros com professores e pesquisadores de renome nacional e local será a elaboração de um livro. Com a elaboração de um livro em teoria crítica, com foco na relação entre Theodor Adorno e teoria crítica, né? O livro intitula-se Theodor Adorno e Teoria Crítica, Constelação em Ideias. E esse livro ele pretende reunir uma série de artigos que já foram lançados no Brasil em momentos posteriores, artigos inéditos de professores de renome nacional e de professores também da nossa instituição, além de estudantes de nível de pós-graduação. Departamento de Ciências Fisiológicas estuda o veneno do escorpião. O assunto foi apresentado em um seminário aqui na universidade. O uso de venenos de 2 espécies de escorpiões vem sendo utilizados em pesquisas no ramo da fisiologia. As espécies são os Titus baiensis e os Titus cerulatus. No laboratório, pesquisadores vêm realizando experimentos do uso dessas toxinas e as reações causadas no organismo de seres vivos. E é através desses estudos e pesquisas que o Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Amazonas realizou um seminário
com o tema o uso de toxinas derivadas de venenos de escorpiões. O estudo faz parte do projeto de mestrado da professora Jeane Antiques. A biologia, ou a fisiologia básica, o estudo da farmacologia, é essencial para que possamos, no futuro, encontrar ferramentas tanto para estudar as patologias como para estudar também medicamentos novos que podem ser introduzidos para a cura dessas patologias ou entender os mecanismos que levam à gênese dessas patologias e utilizar esses materiais biológicos como ferramenta tanto de toxinas animais como de plantas, derivados fitoterápicos. É muito importante para a nossa compreensão de todo esse processo da fisiopatologia. O projeto de pesquisa teve como principal objetivo analisar os sintomas das vítimas picadas por escorpiões e observar as reações desses sintomas no organismo vivo. E para estudar essas reações foram realizados experimentos. Os experimentos em vivo com os animais foram realizados em 2 etapas. Primeiro com camundongos para ver o comportamento na atividade geral desses animais. Então eles têm um repertório normal de comportamento e essas toxinas, esses venenos, causaram modificação nesse repertório. Nós pudemos separar as toxinas que tinham interesse para nós, que nosso estudo era mais voltado com convulsão, com lesão neuronal, e separar aquelas que não tinham efeito. E isso foi feito em ratos, esse eletroencefalograma. Estiveram presentes professores, acadêmicos e técnicos da UFAM, que participaram de um momento de descontração e trocas de conhecimentos. Então, a grande ideia é de abrir. Esses seminários são abertos ao público. Durante esse período paredista, estamos fazendo sempre às quintas-feiras, às 15 horas da tarde, aqui no auditório do Bloco E, no setor sul, aqui do campus universitário. E a cada encontro nós trazemos tanto informações do movimento paredista, que não podemos esquecer disso, e também trazemos essas informações em que um professor é convidado a apresentar um pouquinho a sua linha de pesquisa. E é aberto, Durante a apresentação, você viu isso, Nós arguímos, perguntamos, tiramos nossas dúvidas, porque a partir daí nós podemos formar novas parcerias, novos grupos de trabalho, novas linhas de pesquisa. No último sábado foi realizado o Dia D de mobilização contra a poliomielite. Em Manaus, a meta foi atingir mais de 160 mil crianças menores de 5 anos. No último dia 16 de junho foi realizada a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A vacinação teve como público-alvo as crianças menores de 5 anos. A enfermeira coordenadora da campanha em Manaus, Andréa Soares, ressalta que a meta foi atingir mais de 160 mil crianças. Temos aproximadamente 1.000 postos espalhados por toda a cidade de Manaus. Esses postos vão estar localizados nas nossas unidades básicas de saúde e em escolas, nas creches, nós vamos ter nas igrejas, e em locais de grande fluxo, como supermercados, como os shoppings de Manaus. E nós temos 4.000 pessoas, 4.000 servidores trabalhando nesse dia. Este ano a Prefeitura de Manaus montou uma estrutura de quase 1.000 postos de atendimento, distribuídos por toda a cidade. Nós temos que vacinar aproximadamente 168 mil crianças, no mínimo, em um único dia, para a gente poder alcançar a proteção coletiva, que é o objetivo da campanha. O Brasil já recebeu o certificado de eliminação da doença em 1994. Mas ainda há circulação da doença em 19 países. Por esse motivo, é necessária a organização de mais campanhas como esta. A gente convoca todos os pais a levarem seus filhos, Essa campanha é uma demonstração de amor pela criança, porque você vai estar protegendo o seu filho e também pelo Brasil, Porque a gente não deixa mais a poliomielite voltar para o nosso país. No próximo bloco, o Centro de Estudos de Línguas da UFAM promove a Feira das Nações. UFAM Notícias volta já. Um jovem humano, uma jovem ariranha. Ambos são mamíferos, mas o que mais eles têm em comum? Eles precisam de água, como a dessa garrafa. A vida começou na água. Cada ser vivo é composto por cerca de 2/3 de água, assim como a superfície do planeta Terra.
Acontece que 97,5% de toda essa água é salgada. É perfeita para os animais marinhos, mas não serve para o consumo desse jovem, nem desse. É isso mesmo. Só 2,5% da água do planeta é doce. Dessa água, tirando tudo que está debaixo da terra ou congelado nos polos, sobra 0,3% de água potável. Essa é a proporção para ser dividida por quase 7 bilhões de pessoas. E a distribuição não é muito justa. Cerca de 1/6 da população mundial vive com apenas 5 litros de água por dia, enquanto nos países desenvolvidos, cada pessoa chega a consumir quase 400 litros por dia. E não é só na torneira de casa que se gasta água. Ela é usada na produção de praticamente tudo que consumimos. Assim, ao descartar um produto, se está também desperdiçando água. No Brasil, a produção industrial é responsável pelo consumo de 20% de água doce e a produção agrícola por cerca de 70%. Quando volta para a natureza, essa água pode carregar resíduos poluentes e agrotóxicos, que acabam contaminando o solo e prejudicando a sociedade e o meio ambiente. Por isso, é preciso repensar o uso desse recurso tão precioso. Cada um de nós pode ajudar a economizar, não desperdiçando alimentos e comprando apenas os produtos necessários. Ou lavando o carro com um balde, ao invés de deixar a mangueira aberta. Fechando a torneira enquanto lavamos a louça ou escovamos os dentes. Você sabia que com 5 minutos a menos no banho durante apenas 4 meses, podemos economizar um caminhão-pipa de 10 mil litros? Não deixe a água se tornar um artigo de luxo. Consumindo com consciência, vai ter para todos. Mais do que sonhar, é realizar. Inclinar-se a Deus para agradecer. Acreditar em você mesmo. Rir da vida que é bela. Amar ao próximo como a si mesmo. Não desanimar frente às dificuldades. Incorporar a amizade que é divina. Raio de sol, porque a vida é muito mais que imaginamos. Viva a vida! Mais do que tudo, é acreditar. Raio de sol, porque a vida é muito mais que imaginamos. Viva a vida! Dia 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Em Manaus, para se ter uma ideia, a cada 24 horas, 6 idosos sofrem algum tipo de violência. O dia 15 de junho foi declarado pela Rede Internacional de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, em parceria com a Organização das Nações Unidas, como o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Em Manaus, a cada 24 horas, 6 idosos são vítimas de alguma violência. E os principais tipos de crimes cometidos contra os idosos são discriminação, ameaça, maus tratos e apropriação de bens. A discriminação contra a pessoa idosa é a ocorrência que lidera as estatísticas. O crime está previsto no artigo 96 do Estatuto do Idoso. A pena é de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa para quem discriminar a pessoa idosa. Ou seja, algo que impeça ou dificulte o acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade. De acordo com uma estatística da Delegacia Especializada em Manaus, em 2011, a demanda de ocorrências que era de 30 casos saltou para 200. Esse aumento ocorreu devido ao idoso estar mais ciente de seus direitos. Localizada na Rua do Comércio, no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul, a Delegacia Especializada de Crime contra o Idoso funciona como um dos braços do Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, situada no mesmo endereço. Para denunciar, o número da Delegacia Especializada de Crime contra o Idoso é 3214-5800. O Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa recebe denúncias de crimes cometidos à pessoa idosa, faz a mediação de conflitos e promove ações de caráter educativo, como serviço social e de psicologia, e o Núcleo de Defensoria Pública. Os outros órgãos e números para denunciar abusos ou maus-tratos a pessoas idosas são Disque Idoso 165 e Conselho Estadual do Idoso 3878-6082. Casa da Química faz programação especial para comemorar o Dia do Profissional da área. Você já deve ter ouvido falar em química, não é?
A química é a ciência que estuda a natureza e a propriedade dos corpos e ensina a conhecer as leis das combinações e decomposições. Mas, como poucos sabem, a química não é um bicho de 7 cabeças. O conselheiro federal de Química, professor Avelino Cuvelo, conta sobre o trabalho desenvolvido pelo Conselho para valorizar o profissional da química. Nós temos realmente uma missão muito grande a cumprir, que é justamente fiscalizar a classe. Ou seja, fazer com que o profissional da química esteja no lugar da química. Então, se uma empresa, uma instituição ou uma atividade que necessite ter realmente um profissional da química, aqui está o Conselho para fiscalizar, para poder realmente fazer com que seja colocado um profissional. Então, até mesmo na sala de aula, o professor terá que ser um químico em si para dar química. No dia deste profissional, a Casa da Química reuniu os estudantes das escolas Casimiro de Abreu e Maria Madalena Santana de Lima para participarem de atividades relacionadas à matéria. Foram realizadas experiências, palestras e também jogos no computador. Uma das brincadeiras foi a da macaca, mais conhecida como amarelinha. Vitor Hugo, estudante da Escola Estadual Maria Madalena Santana de Lima, foi o vencedor do jogo e conta como a química está presente no dia a dia. A importância da química está no dia a dia, no decorrer do ano, em tudo a química está presente. A professora Nancy Barbosa acompanhou os formandos até o evento e conta sobre a importância da aula diferenciada. Na verdade, os alunos têm esse receio com relação à química. Eles imaginam que não gostam muito da química. Então a gente, professor, procura trazer umas aulas diferenciadas, né? E hoje nós recebemos, em homenagem ao Dia do Químico, nós recebemos esse convite e hoje a aula está sendo diferente. Eles estão tendo contato, né? Estão conhecendo aqui a Casa da Química, né? O Conselho, e aqui eles ouviram um pouquinho sobre o conceito, onde a química está sendo aplicada e agora estão brincando, né? De jogos químicos e isso desperta no aluno, quebra esse receio, né? Com relação à química. Ela também parabeniza os profissionais da área. Eu gostaria só de parabenizar, né, todos os químicos, que hoje é o nosso dia, né, esse dia especial para esse profissional que batalha, que estuda, né, e se dedica, e é uma área muito boa, principalmente o mercado de trabalho, né. Um químico não fica desempregado nunca, só se quiser, né. Então, eu gostaria assim de parabenizar todos os meus colegas, todos os químicos, por esse dia especial. O Centro de Estudos de Línguas da UFAM promoveu este final de semana mais uma edição da Feira das Nações. Realizada a cada 2 anos, a Feira das Nações busca levar a seus visitantes um pouco da cultura de diversos países. França, Venezuela, Japão e Canadá foram alguns dos escolhidos pelos alunos do Projeto CEL, do Departamento de Letras, para serem representados durante a feira. O evento faz parte das atividades dos professores e alunos do Centro de Estudo de Línguas, criado em 1990. A Feira das Nações é um evento que vem acontecendo já há vários anos no projeto, né? O projeto completa este ano 22 anos e nós estamos realizando a Feira das Nações, que acontece a cada 2 anos. Né? Apesar de que a última feira aconteceu em 2009. Além de oferecer à comunidade o ensino de línguas estrangeiras, o Projeto CEL também é um estágio para acadêmico de letras, onde podem desenvolver habilidades importantes para o seu futuro profissional. Como eu sou estudante de letras de língua inglesa, então eu precisava começar a dar aula, né? Então o Projeto CEL para mim foi assim, eu aprendi muito, comecei, então, professora, eu fiz o trainee, que a gente faz o trainee, e depois do trainee eu fui dar aula no projeto. O evento proporcionou aos participantes e visitantes conhecer a cultura, a culinária e costumes dos países representados. É uma forma de pôr em prática o que aprendem em sala de aula, afirma a aluna do curso de língua inglesa, Mariana Pinheiro. Me ajudou não só né, para aprender outras coisas mais, mas também no trabalho, algumas coisas que são necessárias aprender, né? Então me ajudou bastante também. Ela também conta o que melhorou em sua vida depois que começou a participar do projeto. Porque eu já fui selecionada em alguns cursos, algumas coisas de trabalho, justamente pelos cursos de idioma que eu fiz aqui na UFAM. A 6ª edição das Feiras das Nações fez parte das comemorações do 22º aniversário do CEL.
O projeto de extensão desenvolve com eficácia o estudo de línguas como inglês, francês e japonês para brasileiros e também o ensino do português para os estrangeiros. Quer aprender outra língua? Saiba o que fazer para se matricular no projeto CEL da UFAM. Os cursos intensivos, eles se realizam em 2 anos e o curso, no caso de inglês, só tem intensivo para o inglês, né, por enquanto. Então, o intensivo acontece de segunda a quinta, né? No horário das 18h30 às 20h30, e o curso extensivo acontece aos sábados, manhã e tarde. Nós temos, ao final, uma carga horária para o curso de inglês de 480 horas e para o curso de francês e espanhol, 360 horas. Né? O curso extensivo para espanhol são 3 anos, para francês também, e para o inglês são 4 anos extensivos. Se for intensivo, o aluno conclui o curso em apenas 2 anos. Todas as pessoas podem se matricular no projeto, né? Basta que tenham 16 anos. O UFAM Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a nossa próxima edição.